Literatura Brasileira pelo Mundo, podcast de difusão de livros e de ideias brasileiras, uma parceria da UNB, Universidade de Brasília, e do Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru. Olá, eu sou Alexandre Pilati, professor de Literatura Brasileira da Universidade de Brasília, Brasil, e essa é a série de podcasts Literatura Brasileira pelo Mundo, que vai levar você numa viagem para encontrar ao redor do planeta escritores, artistas, tradutores e intelectuais para conversar um pouco sobre como a literatura brasileira influenciou na sua própria trajetória literária e na sua formação como leitor. Que personagens foram mais marcantes? Que obras influenciaram a sua escrita? Que verso ficou gravado na memória? Enfim, vamos procurar saber como a literatura brasileira contribuiu afetivamente e profissionalmente para a criação literária de autores contemporâneos dos quatro cantos do planeta. Em cada episódio de A Literatura Brasileira pelo Mundo, você vai conhecer um autor estrangeiro e entender melhor como a literatura brasileira o influenciou, além de poder curtir trechos de textos literários escritos por aqueles autores brasileiros que o nosso convidado citou como importantes na sua formação cultural. A primeira temporada de Literatura Brasileira pelo Mundo viaja pela América Latina, conversando com escritores que foram influenciados pela literatura brasileira. Por isso, essa temporada será bilíngue. Nossos convidados e convidadas irão falar em espanhol e nós em português. Essa é uma forma de aproximarmos mais nossos idiomas e nossas culturas. Além de falar um pouco sobre suas obras, os autores latino-americanos também vão apresentar um pouco dos diálogos que mantêm com a língua portuguesa do Brasil. O episódio de hoje recebe o escritor, roteirista e professor equatoriano Santiago Toral. Nosso convidado nasceu em Guayaquil, no Equador. É escritor e professor universitário em comunicação e audiovisual. Estudou comunicação multimídia na Universidade Casa Grande e depois concluiu o mestrado em audiovisual na Universidade Católica da Argentina. Criou a disciplina de literatura e escrita criativa, que abriu a sua primeira turma em 2022 na Universidade Casa Grande. Como investigador, ele tem se dedicado ao estudo do consumo cultural no teatro, na música e no cinema. Realizou também diversos curta-metragens como roteirista e diretor. Vamos então conversar com o escritor, roteirista e professor equatoriano Santiago Toral sobre como a literatura brasileira, a língua portuguesa e a cultura do Brasil podem ter influenciado na sua formação de leitor, poeta e tradutor. Bom, nós estamos recebendo então hoje no nosso podcast Literatura Brasileira pelo Mundo, o Santiago Toral Reyes, que vai nos contar um pouco da sua relação com a cultura, com a língua portuguesa, a partir do Brasil, a literatura. E vamos começar então, como nós sempre começamos, Santiago, primeiro agradecendo a sua presença aqui nesse nosso empreendimento de diálogo da literatura e da cultura brasileira com a literatura e a cultura latino-americana. E nós sempre começamos apresentando um pouco o nosso convidado, né? Eu queria que você se apresentasse, mas fizesse nessa apresentação, talvez assim, ressaltasse especialmente os aspectos que têm a ver com como você se tornou, não é, alguém interessado pela cultura, pela escrita, pela literatura, como foi essa sua formação em geral como leitor, não é? Tem sido também algo que a gente tem sempre procurado conversar com os nossos convidados. Então, seja bem-vindo, muito bom, é uma grande alegria, uma grande honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito contente de estar aqui, de falar de cultura brasileira, né? Bom, eu sou eu sou formado em cinema. Eu tenho uma forma, na realidade são duas formações em comunicação e em cinema, que na minha faculdade vem juntas. Então eu tenho um pouquinho esse
esses dois lados, né? O lado mais da comunicação, das relações sociais, um pouco da sociologia, e por outro lado também essa paixão pelo cinema, pelo estudo da imagem, e tudo mais. Depois disso eu fiz um mestrado na Argentina. Eu morei 4 anos em Buenos Aires. Eu fiquei além do mestrado, fiquei morando ali. Então eu estudei aí. Eu estudei cinema. Eu estudei mestrado em cinema com orientação em roteiro. Eu sou apaixonado pela escrita, então para mim era o lugar mais confortável era o roteiro, né? Que aliás é como mais a parte que você pode controlar mais, né? Quando já você faz um filme, você trabalha com tantas pessoas, é mais complexo, né? Então eu fiz essa formação, essa pós-graduação em roteiro. E, em paralelo a tudo isso, eu sempre fui muito ligado com o ensino, né? Então, eu trabalhei, antes de fazer o mestrado, eu comecei a trabalhar como professor aqui na universidade onde eu estou atualmente. Isso foi já há muitos anos, quando eu estava com 22, 23 anos, eu comecei minhas primeiras aulas, e eram aulas voltadas para o cinema, voltadas para a comunicação, e depois fiz o mestrado e voltei, né? E aí, depois disso, nos últimos anos, eu comecei a construir, aos poucos, uma nova formação, uma nova graduação, que é em literatura, mas a especialidade não é ser um crítico literário, né, num sentido assim forte, profundo do termo, mas ser um estudante que tenha uma formação na escrita, principalmente produção escrita. Então, é roteiro, é romance, é poesia, é teatro. Então, é uma concepção mais ampla do que normalmente as formações de literatura têm, né? Porque também acho que tem a ver com os novos tempos, né? A gente está produzindo muito conteúdo e o que a gente estava pensando aqui na faculdade, que esse conteúdo muitas vezes é vazio, né? Os jovens estão produzindo muita coisa, muitos stories, tudo mais, mas acho que falta essa bagagem, né? Essas referências. Eu acho que a literatura é um grande potencial que a gente tem e eu pessoalmente acho que a literatura me deu um pano muito interessante para poder criar também, né? Então, e a respeito da literatura brasileira e a cultura brasileira, como ela chegou na minha vida, isso quando eu estava muito novo, quando eu estava com 12 anos. Isso é muito engraçado, porque a primeira experiência foi com uma novela. É, eu entrei assim na cultura. A primeira experiência foi quando no meu país, aqui no Equador, começou a novela Chica da Silva. E aí foi. Agora, eu vendo isso anos depois, eu acho que foi a melhor maneira de entrar na cultura brasileira, né? Porque era uma novela histórica. Então, eu tive aí a oportunidade de conhecer também como foi a colonização portuguesa, como era todo aquele assunto da escravatura no Brasil, também aquela questão da religião, né? Como entrou, né, na história também. Então, acho que foi uma novela que me abriu as portas à cultura brasileira, né? Então, depois disso, eu fiquei muito curioso. Quando eu comecei a assistir a novela, eu fiquei curioso, porque a novela, óbvio, estava em espanhol, né? Tá dublada. Então, eu ficava pensando, como é que serão as vozes desses atores, né? Como será a Thaís Araújo, a Chica da Silva falando, né? Sem aquela voz espanhola que fazia a dublagem, né? Então, aí na época não tinha YouTube, não tinha como pesquisar sobre isso. Então, foi mais um desejo, né, de pensar como seria essa voz, né? Então, às vezes, eu ficava assim, eu também cheguei a gravar a novela, alguns trechos, alguns capítulos, né? Então,
eu ficava repetindo algumas partes para tentar pelos lábios quais eram as palavras que eles estavam dizendo em português. Então, aí eu comecei, com essa novela, eu comecei a estudar português, sozinho. Eu comprei um livro de uma editora mexicana, que estava aqui no meu país, que era um livro que prometia que você ia falar português em 3 meses. Eu sabia que isso não ia acontecer. Meu pai falou para mim: é marketing, isso não vai acontecer, você não vai ficar desiludido com isso, né? Então, eu disse, não, eu vou fazer, né? E eu fiz direitinho, eu fiz unidade por unidade, eu comecei a procurar toda aquela coisa brasileira que existia ao meu redor, que não era muito, porque, na verdade, eu não sei por quê, mas o Equador com o Brasil tem uma relação que acho que nos últimos anos é mais próxima, mas quando eu comecei, que estou falando ano 98, 99, a única ligação que tinha o Brasil com o Equador eram as novelas da Globo, que chegavam aqui, que todo mundo assistia, e depois o samba, o Carnaval do Rio, o futebol, mas não existia mais do que isso. Já Caetano, Maria Bethânia, a música era uma coisa esquisita aqui. Era uma coisa que, música brasileira, que isso, né? Só samba a gente conhecia aqui. Então, mas eu comecei a assistir algumas. Eu lembro que eu fui para uma loja de discos que tinha aqui, e eles tinham um cantinho muito pequeno que era de música brasileira. Então, estava Gal Costa, estavam também as trilhas sonoras das novelas, estava também o Caetano Veloso, Chico Buarque, e eu comecei aos poucos a comprar cada um desses discos, e eu estava assim com a letra, né? Mas tudo isso foi uma coisa que eu vejo hoje e digo, nossa, na verdade, como é ter tempo, né? Ter tempo e paixão para isso, né? Então, assim foi como começou, foi com as novelas, logo depois com a música, depois comecei com eu me apaixonei pela língua e, e, e depois disso, aí foi que eu entrei à literatura. E foi bem curioso, que eu contei isso também para Antônio, que é meu professor de literatura brasileira, e eu contei para ele que eu cheguei, por exemplo, na Clarice Lispector, por conta de uma novela do Manuel Carlos. Manuel Carlos, ele também, depois eu pesquisei, ele adora também a Clarice Lispector. Então, ele tentou fazer homenagem a Clarice Lispector com os nomes, os títulos das novelas que ele fez. E, por exemplo, eu assisti Laços de Família, e Laços de Família é uma homenagem a o livro da Clarice Lispector, que se chama Laços de Família. Então, eu li uma entrevista dele, que ele falava que ele pegou a relação mãe-filha que tem no conto Laços de Família, para criar um pouco a relação que ele pensava na Helena, de Laços de Família, com a Camila, que era filha. Eu lembro dos nomes. Então, acho que eu fiquei curioso e eu disse, eu quero ler esse conto, eu vou procurar esse conto, né, com o português que eu já sabia no momento. Então, eu comecei a ler, né? Só que ler Clarice, quando você tem 15 anos, eu como, que isso, meu Deus, do que essa mulher está falando, né? Então, mas ficou uma coisa aí, uma semente, que eu disse que interessante isso. E depois eu encontrei né? O Machado de Assis, depois também o Jorge Amado, que Jorge Amado tinha aqui livros traduzidos, e, e depois também, bom, também muito conhecida Nelida Pinhon, eu encontrava seus livros aqui, os livros dela aqui nas livrarias, mas não tinha muito mais, né? E foi uma experiência bem interessante também encontrar outra maneira de me aproximar do Brasil. E é isso, não sei se. Oh, eu acho que falei demais, né? Não, de forma alguma, excelente. Primeiro, você fala muito bem português, importante falar isso, fala muito bem, então quer Obrigada. dizer, não sei se foi só por causa desse manual, mas esse livro que você achou, mas ele, não sei se foram em 3 meses apenas, mas você fala muito bem português. Então, excelente, assim, ver, não é que, de alguma forma, a cultura leva também a esse domínio tão grande, assim, da língua portuguesa como você tem, né? De fato.
para nós, falantes de português, é muito bom ouvir, né, a maneira como você se expressa em português. E, assim, isso que você fala, que talvez não seja algo tão costumeiro, talvez, assim, você viveu na Argentina, tenha visto, né, na Argentina talvez há um pouco mais de proximidade com a cultura, com a literatura brasileira, mas certamente no caso da Argentina, Uruguai, talvez por fronteiras ali que existem, há uma proximidade um pouco maior, mas outros países da América Latina, de fato, essa relação entre brasileiros e demais latino-americanos, né, equatorianos, bolivianos e tal, colombianos, nem sempre é tão aprofundada nos termos da nossa cultura, né? Muitas vezes passa por esses estereótipos mais que têm mais difusão e que são ótimos porque convidam também as pessoas a aprender e a ler outras coisas também, né? Mas basicamente o samba, o futebol, o carnaval, né? As telenovelas acho que cumprem um fator importante nisso, porque são também literatura, né? E interessante porque, evidentemente, a sua atenção, o seu interesse como roteirista, né, vai evidentemente ter uma atenção especial, um olhar especial para esses produtos audiovisuais brasileiros, né? Então, não sei se você pudesse falar um pouco disso também, assim, do aspecto do cinema brasileiro, né? Você como roteirista, como criador, né, de roteiros, como professor de roteiro também, de escrita criativa, como você colocou aqui, é, é, o que terá chamado a sua atenção, assim, nos termos da nossa filmografia, né, dos filmes brasileiros, talvez até da teledramaturgia também, das novelas, né? Você falou aqui da Chica da Silva, mas existe algum diretor, algum roteirista brasileiro que te encante de uma maneira especial também? Bom, na verdade que eu esse também foi outro percurso, né, no cinema, porque tem aqui, né, na TV que não é a TV normal, sino por assinatura, que tinha um canal que era americano, mas eles colocavam às vezes filmes latino-americanos. Então eles algumas vezes, sei lá, colocavam aí filmes brasileiros. Então, o primeiro filme que eu assisti, e que assisti com muita vontade, que eu gostei muito, e repeti várias vezes, foi o filme Dona Flor e seus dois maridos, né? Esse foi um filme que eu gostei muito, que era um filme do 76, acho que era com o Zé Wilker e a Sônia Braga, acho, agora não lembro, mas era um filme bem legal. E eu tinha visto já a minissérie da Globo, que era com a Julia Gunn e com o Edson Celulari, e eu gostei muito da história, achei bem interessante, uma coisa assim, né, que é muito do Jorge Amado, não falar da Bahia, do Nordeste, com aquelas mulheres, aqueles homens muito relaxados, né, a questão da praia, da comida, né, então para mim era um cenário que eu acho que é muito parecido também com o Equador, que é parecido também, acho, com a Colômbia, né, e eu, além do mais, eu sou do litoral, né? Equador tem também uma parte que é dos Andes, né? Que é da cordilheira, mas eu sou de Guayaquil, que Guayaquil é uma cidade de litoral. Então, eu encontrei relações, né? O jeito de falar, o jeito de como as pessoas se aproximam umas das outras, eu achei sempre que era muito próximo comigo. Então, eu achei bem interessante isso, esse filme. E depois veio outro filme, que era Tieta do Agreste, que era um filme que era a Sônia Braga, que era um filme bem interessante, acho que era do Cacá Diegues, eu acho. E, e foi muito legal, porque é um filme isso é bem, sei lá, bem interessante também a música, né? Essa música do Caetano, de Tieta, que eu aprendi, né? E eu cantava essa canção. Acho que é uma questão interessante também, que eu me divertia muito com o português, né? Eu falava sem saber bem como falar, e quando eu escutava as músicas, eu repetia, sem saber se estava repetindo legalmente, se estava fazendo bem, né? E,
E esses filmes Então, eram dublados ou não, legendados? não, esses filmes eram legendados. Legendados. Ah, E, ótimo. eu, sobretudo com Tieta do Agreste, eu gravei todo o filme e eu começava a repetir para tentar escutar o sotaque, como aqui eles falavam, porque quando eu estudei português com esse livro, uma vantagem, não tinha áudio, mas eles colocavam aí a pronúncia, como era a pronúncia para uma pessoa que fala espanhol, e era a pronúncia brasileira. Então, eu estava já mais acostumado com isso, com o ti, com o di, com essa questão que em Portugal não tem, né? Então, quando eu assisti a Tieta, foi bem legal isso, né? Porque eu podia repetir e tentar imitar o som e tudo mais. Depois eu assisti o Quatrilho, que também foi indicado para o Oscar, mas eu acho que o filme que mais me chegou ao coração e que eu acho que é um filme que eu tenho muito carinho é A Central do Brasil. Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, para mim foi um filme, nossa, foi demais. Eu achei que filme bonito, que filme pequeno, que filme tão pessoal, né? Eu acho que e acho que também por isso foi indicado ao Oscar, né? Porque é um filme que você mesmo sendo de outro país, você consegue se identificar com a história, né? É, nós aqui no Equador não temos uma central do Brasil, assim, uma estação grande assim, não temos. Mas essa noção de relação de uma mulher com essa criança, né? Essa criança que está procurando o pai, né? E aquela mulher que também era uma mulher dura, não, uma mulher que não era fácil. Ao mesmo tempo ir descobrindo aos poucos esse coração dela. Acho que isso foi uma coisa que me chegou muito. É um filme que eu tenho muitas lembranças, muito carinho. Até a gente aqui, eu tenho com uma amiga, com uma colega, a gente tem um clube de cinema, a gente apresenta filmes toda segunda, e nós chegamos a fazer, acho que em 2018, uma espécie de ciclo dedicado ao cinema brasileiro, que a gente colocou, óbvio, a Central do Brasil, e também para os estudantes foi uma coisa assim como, alguns deles se identificaram a Fernanda Montenegro por conta das novelas, então eles falaram, essa senhora, eu acho que eu conheço ela, né? E a história, esse percurso de ônibus, né? Até chegar ao Nordeste, que também é uma maneira também de conhecer o Brasil, né? Uma maneira de como eles vão atravessando, chegando ao sertão. Então, o que é o sertão? Então, eu comecei a ficar curioso também. E aí foi também foi uma maneira também de conhecer geografia também, né? História. E eu acho e também tem um documentário que eu gostei muito, que era de João Moreira Salles, que se chama Santiago, justamente como eu. E esse documentário foi bem legal. Esse filme esteve aqui num festival de cinema documentário muito famoso. Então a sala estava lotada de pessoas, todo mundo rindo, porque é um filme muito bem humorado também, porque o personagem Santiago da história é um personagem maravilhoso. Eu não conhecia João Moreira Salles, conheci o Walter Salles, né, que ele fez o Central do Brasil. Então, achei, nossa, esses irmãos, que isso, né? Dois cineastas dessa família, né? E aí também com Santiago, ele conta um pouco da história da família dele, família de diplomata, uma família também bem-sucedida, uma família também de uma origem também que permitia esse tipo de contato com a cultura, né? E para mim esse filme é muito legal, é um filme muito pessoal também. Então, e depois cheguei, óbvio, a Cidade de Deus, a Carandiru, esses filmes que Tropa de Elite, que são filmes que eu gosto, mas na verdade que eu sou mais daquela coisa mais íntima, mais pessoal, e é por isso que eu gostei mais do filme Central do Brasil e também desse documentário Santiago, porque acho que eles contam histórias pessoais, né? Não essa coisa grande, né, de contar a história de um bairro, de uma cidade, mas a história particular, pessoal de alguém, né? Então, eu diria que sim, que Santiago, esse documentário
e Central do Brasil são meus filmes brasileiros favoritos que eu tenho aí sempre presentes, né? E sabe uma coisa que eu achei sempre curioso com o Brasil a respeito do cinema é que, claro, o cinema brasileiro se alimenta muito da teledramaturgia, né? É uma coisa que eu acho que é interessante, tá, sim, eu acho que se alimenta um pouco pelas histórias, mas também pelos atores, né? Atores e atrizes estão aí e depois de você assistir eles numa novela, num seriado, você vai encontrar eles também fazendo filmes, né? E eu acho, por exemplo, que tem alguma coisa que tem a ver com o enredo, né, amoroso, né, que tem um pouco esse negócio de novela, né, como a relação dos casais, né, e eu acho que é interessante isso. E uma coisa que, já falando agora sim de teledramaturgia, que é uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, inclusive, é que a diferença das novelas mexicanas ou argentinas, eu acho que as novelas brasileiras tentam fazer isso que se chama marketing social, né? Tentam inserir coisas que possam ajudar as pessoas, né? É óbvio que um produto comercial, né? Mas, por exemplo, quando eu lembro quando o Manuel Carlos falou na novela, acho que foi a Páginas da Vida, falou que a Regina Duarte tinha uma filha com síndrome de Down e como ela lutava para que sua filha for incluída, né, nas escolas, porque por lei as escolas devem também receber estudantes com síndrome de Down como parte da educação inclusiva. Então, eu achei bem interessante o Laços de Família quando falava da leucemia, né? E como foi esse processo e como foram os sintomas, como é que é esse transplante de medula. Eu também acho que o Clone, por exemplo, que falava do mundo árabe, do momento que justamente tinha acontecido aquele atentado em Nova York. Então, acho que também contribuiu um pouco a Glória Pérez para é, tirar um pouco, né, esse medo que o Ocidente tem de Oriente, né, por conta da religião, né, das tradições e tudo mais. Então, ela colocou tudo isso aí como se fosse uma coisa natural, como uma coisa muito próxima conosco, né? Então, eu acho que a teledramaturgia no Brasil consegue isso, consegue inserir. E agora, que as últimas novelas que eu assisti, eu agora não assisto tanto, mas eu também estou ligado bem como é que estão as coisas por aí. E agora, por exemplo, aquela sei lá como dizer, mas como é, a aparição ou a presença mais forte de personagens negros dentro das novelas, eu acho uma coisa legal, maravilhosa. Eu acho que isso está permitindo também nos aproximar a outro tipo de histórias, né? Então, acho que é um fenômeno mundial, né? Mas eu estou muito feliz também que a Globo finalmente dê valor a esses atores e atrizes que eles têm por anos, né? Que estavam sempre fazendo papéis secundários e agora eles têm mais presença, né? E uma coisa que eu achei interessante também agora também são os seriados. Seriados brasileiros, acho que tem um crescimento. Eu assisti há pouco tempo os Outros, da Globoplay. Achei uma coisa maravilhosa, muito bem feita, essa mistura entre cinema e novela também. E eu achei uma construção de personagem muito, muito, muito bem cuidado. E eu acho também que o único que eu acho uma pena, por exemplo, que eu assisti Os Outros, que eu não tenho com quem falar disso. Porque, porque por exemplo, quando eu até botei no Instagram, tô assistindo Os Outros, todo mundo falava, onde que eu posso assistir? E eu falei, nossa, aqui está no Globoplay, não tem jeito. Ou você pode fazer, sei lá, por alguma conta pirata, provavelmente, mas também vai estar em português, não vai estar legendado, não vai estar dublado. Então, eu acho que isso também é uma coisa que eu adoraria que a Globoplay fosse como um Netflix, como uma HBO, que você possa assistir em qualquer lugar do mundo, mas isso não é possível, né? Então
para mim, por exemplo, é isso uma coisa que às vezes para mim fica assim, eu fico assim com um pouco é, desapontado um pouco, né? Porque eu tenho esses consumos, mas eu não posso falar com qualquer um desses consumos. E não porque sejam consumos, sei lá, é, de alta cultura, não. Só que, na verdade, não tem acesso aqui para assistir esses produtos. Então, eu acho que, por exemplo, esse espaço que a gente tem agora, ou também essas aulas que eu tenho aí com o Antônio, que é um grande conhecedor também da literatura, eu acho que tudo isso faz com que pessoas como eu, que temos uma paixão realmente, ou uma doidice, sei lá, pelo Brasil, é, possamos ter esses espaços para falar, né? Então, acho que é bem interessante. Não sei, eu falei demais outra vez. Não, claro que não, tá? Excelente. Você usou uma palavra aí muito interessante, muito brasileira também, que é doidice, né? Mas eu queria saber, assim, a gente está com o tempo quase terminando aí, mas, assim, você na sua produção, né, de roteirista, ou no seu trabalho aí como professor também, né, de literatura, de escrita criativa, de alguma forma, essa bagagem toda da cultura brasileira se revela, se nós conseguimos verificar nessa produção do Santiago como professor e como roteirista, há alguma coisa que você fez assim inspirada em algum personagem específico da literatura brasileira ou da cultura brasileira de alguma forma, alguma coisa que dialoga mais intensivamente com a nossa cultura? Bom, eu, por exemplo, sempre em aulas, por exemplo, quando eu dou aulas de roteiro, eu sempre falo para os alunos também dessa relação com o Brasil. E eu falo sempre, né? Porque aulas de roteiro, eu tenho duas aulas, uma que é roteiro mais voltado para o cinema e outra mais para streaming e plataformas digitais e tudo mais, né? Então, nessa segunda aula de roteiro, eu tenho mais essa possibilidade de falar de outro tipo de conteúdo, né? Então, aí, muitas vezes eu falo dos seriados brasileiros, alguns deles estão no Netflix, então os estudantes podem assistir. E eu acho que uma coisa que eu não sei se eu peguei isso da teledramaturgia ou do cinema brasileiro, mas eu acho que uma coisa que eu sempre achei bem interessante era como, primeiro, uma coisa interessante que eu acho que as pessoas, o povo brasileiro, não falo todo mundo, mas acho que alguns deles conhecem os nomes dos autores, né? Por exemplo, as pessoas sabem quem é Manuel Carlos, Maneco, Silvio de Abreu, todo mundo sabe quem é a Glória Pérez, né? E a gente fala disso. Quando eu estou nas redes sociais, eu vejo, né? Novela de Valcir Carrasco, novela de Silvio de Abreu. Então, acho que tem uma valorização do trabalho do autor, que é uma coisa que eu acho que não acontece na América Latina, de fala espanhola. Isso não acontece. Todo mundo sabe o ator, a atriz, mas não conhece os autores. Eu acho que o Brasil faz com que os autores também sejam conhecidos. Sei lá, João Emanuel Carneiro, com a Avenida Brasil, todo mundo falava dele, todo mundo sabia que ele fazia também, que ele também foi o roteirista de Central do Brasil. Então, eu acho que eu peguei um pouco isso, esse resgate de colocar o autor em primeiro lugar, porque é aquele que está fazendo com que essa história possa existir, né? E também outra coisa que eu achei interessante era, no Brasil, é como eles valorizam, ou como vocês valorizam, os atores mais velhos, né? Quando você coloca aí uma Fernanda Montenegro fazer uma novela e que ela seja protagonista, um protagonista mesmo com 90 anos, eu acho que está valorizando também esse pessoal que vem de tanto tempo, que tem tanto aprendizado. Então, eu acho que isso também não acontece, né, na América Latina de fala espanhola. Normalmente sempre são jovens, né, sempre os protagonistas. E acho que o Brasil sempre mistura, né, casal novo, casal mais velho. E acho que é bem interessante isso. E eu acho também que na minha escrita isso sim acho que pode ter sido uma influência, né, de essa mistura de tentar pensar que
que o protagonismo também tem a ver com uma questão de não só de idade, mas também de uma experiência, né, de um percurso, né? Então, eu acho que na minha escrita tem personagens que não têm 20 anos, não têm 30, provavelmente estão mais próximos aos 60, a 70 anos, né? E são personagens que muitas vezes eu acho que têm uma inspiração também desses autores, né? Por exemplo, eu acho que um conto que eu escrevi há muito tempo, que era um conto policial, acho que é inspirado um pouco em A Próxima Vítima, né? Do Silvio de Abreu, que tinha essa coisa, eu peguei isso, né? Como é que eu faço esse mistério, capítulo a capítulo, né? De ser quem vai morrer, quem não vai morrer, né? Então, acho que essa foi uma influência também, né? Acho que o jeito que tem o Brasil também de contar as histórias, né? Que isso também tem uma relação com a literatura, né? Quando você lê Machado de Assis, eu acho que, ou sei lá, Macunaíma também, acho que já você tem essa coisa brasileira de contar, né? Que é como eu vou te contar essa história, mas com um jeitinho brasileiro. Eu vou te contar isso também com festa, vou te contar isso também com comida, vou te contar isso também numa boa, né? Não com essa coisa cerimoniosa, solene. Não, vou te contar isso bem relaxado, mas você vai gostar também e também você vai sofrer com a história, né? Então, acho que isso que é interessante e eu acho que isso também é uma coisa que de alguma maneira também tem ligações com a América Latina de fala espanhola. Então, eu acho que o Brasil para mim mesmo, o Brasil é uma cultura para conhecer, né? Tá aí para conhecer, para a gente encontrar esses pontos de conexão. Eu acho que tem muitos, muitos mais do que nós mesmos podemos imaginar. Sim, é verdade. Esse é um pouco o nosso esforço aqui. Infelizmente a gente já está terminando, mas eu queria dizer mais uma vez que foi uma grande alegria assim poder te ouvir, poder conversar com você, ouvir um pouco da sua trajetória, dessa sua relação com o Brasil e com a língua portuguesa, né? Acho que vai enriquecer muito assim o conjunto dessas nossas conversas, principalmente por esse apelo comunicativo que você traduziu aqui, que está muito vinculado à nossa produção audiovisual, né? Teledramaturgia, ao cinema, às séries mais recentemente, né? No streaming, e que são muito vinculadas à tradição literária brasileira, né? Também de alguma maneira. Então, queria agradecer muito, Santiago. Foi um grande prazer conhecê-lo e acho que certamente teremos aqui um material muito precioso para que outros colegas latino-americanos conheçam também o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito bom, Santiago. Muito obrigado. Está terminando aqui, mas queria reiterar assim, meus agradecimentos a você e ao Antônio. Foi uma conversa excepcional, assim, muito bom mesmo. Agradeço muito. Nosso convidado de hoje, Santiago Toral, comentou sobre sua relação com a literatura brasileira e citou entre vários produtos e autores do audiovisual brasileiro o filme Central do Brasil, lançado em 1998. Em Central do Brasil, Dora, interpretada por Fernanda Montenegro, trabalha escrevendo cartas para analfabetos na estação Central do Brasil, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ainda que a escrivã não envie todas as cartas que escreve, as cartas que considera inúteis ou fantasiosas demais, ela decide ajudar um menino, interpretado por Vinícius de Oliveira, após sua mãe ser atropelada, a tentar encontrar o pai, que nunca conheceu no interior do Nordeste. A direção do filme é de Walter Salles Júnior e o roteiro de João Emanuel Carneiro e Marcos Bernstein. Em um determinado momento do filme, a personagem Dora lê uma carta ao menino Josué, que acaba sendo um dos momentos mais emocionantes do filme. Essa carta é o texto que escolhemos para ler hoje e dialogar assim com o nosso convidado Santiago Toral. A carta de Dora. Josué, faz muito tempo que eu não mando uma carta para alguém. Agora eu estou mandando essa carta para você. Você tem razão. Seu pai ainda vai aparecer e, com certeza,
Ele é tudo aquilo que você diz que ele é. Eu lembro do meu pai me levando na locomotiva que ele dirigia. Ele deixou eu, uma menininha, dar o apito do trem a viagem inteira. Quando você estiver cruzando as estradas no seu caminhão enorme, espero que você lembre que fui a primeira pessoa a te fazer botar a mão no volante. Também vai ser melhor para você ficar aí com seus irmãos. Você merece muito, muito mais do que eu tenho para te dar. No dia que você quiser lembrar de mim, dá uma olhada no retratinho que a gente tirou junto. Eu digo isso porque tenho medo que um dia você também me esqueça. Tenho saudade do meu pai, tenho saudade de tudo. Dora. Neste episódio de Literatura Brasileira pelo Mundo, nós tivemos o prazer de receber o roteirista, escritor e professor equatoriano Santiago Toral. E já que ele mencionou os autores Jorge Amado, Nélida Pinhon e Clarice Lispector, gostaríamos de indicar os livros Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge Amado, A Roda do Vento, o livro infanto-juvenil de Nélida Pinhon, e Laços de Família, de Clarice Lispector. Além disso, os leitores que tiverem mais curiosidade sobre os temas tratados nesse episódio podem acessar o Glossário de Literatura Brasileira para Leitores Estrangeiros, no endereço linguaportuguesa.digital e consultar os verbetes relacionados a esses escritores, para conhecer mais sobre eles e outros conteúdos da literatura brasileira que podem ser interessantes para os leitores de fora do país. Lá você vai encontrar, por exemplo, verbetes dedicados às obras de Clarice Lispector e sua famosa criação, a personagem Macabeia, do romance A Hora da Estrela. Acompanhe a série de podcasts Literatura Brasileira pelo Mundo no Spotify ou no YouTube e siga o Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru, nas redes sociais para ter mais informações e dicas sobre a língua portuguesa e a cultura e a literatura brasileiras. Todos os links citados hoje estão na descrição do episódio. Essa série de podcasts foi criada especialmente para apoiar iniciativas de ensino e aprendizagem de língua portuguesa e literatura brasileira no exterior. Literatura Brasileira pelo Mundo é um projeto de extensão da Universidade de Brasília em parceria com o Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru. Obrigado pela companhia. No próximo episódio, continuaremos a viagem pela América Latina, conversando com mais um nome da literatura latino-americana contemporânea. Fiquem agora com a canção Tieta, criada por Caetano Veloso especialmente para o filme de Cacá Diegues, inspirado na obra de Jorge Amado.